um pouco da catequese do padre exorcista Gabriele Amorth. Aqui eu vou trazer algumas reflexões e um pouco da escrita desse padre fantástico que escreveu inúmeros livros que são uma catequese moderna. Ele traz relatos do trabalho dele como padre exorcista e principalmente o principal que todo católico não pode deixar de viver na sua fé. As reflexões que estão nesse áudio vêm do livro O Sinal do Exorcista, do Padre Gabriele. Já no início, o Padre Gabriele explica por que escreveu este livro, para que aqueles que têm fé reforcem-na e aqueles que não têm encontrem-na. E ele comenta que é pequeno e insignificante, mas também está certo de ter junto de si Nossa Senhora, que sempre o ajuda de forma extraordinária e garante o êxito em tantas iniciativas, que ela mesma o inspira a tomar. Em um dos capítulos ele descreve: nossa vida tem sentido se vivida por Deus, porque foi Deus que nos quis no mundo com um objetivo preciso. Foi Deus que nos pensou desde a eternidade. E o que significa inclinar-se para Cristo, caminhar para Deus? Quer dizer, caminhar em direção ao paraíso, caminhar para o lugar em que Deus habita e para onde Deus deseja que cada um de nós caminhe. Este mundo aqui não é senão o prelúdio do outro mundo, aquele onde moravam nossos progenitores antes de pecarem, antes de se rebelarem contra Deus. Por um tempo que estava fora do tempo, o homem viveu com os anjos no paraíso e era destinado a viver ali para sempre, mas então comeu do fruto da árvore da vida, ou seja, desobedeceu a Deus, rebelou-se contra Deus. Tudo o que Deus havia pedido era que não se rebelasse contra ele, mas o homem criado livre desobedeceu. Por causa desse pecado, do qual não temos culpa, mas do qual sofremos as consequências, é que fomos precipitados na terra. Por causa desse pecado é que fomos privados do paraíso. Antes da vinda de Cristo, quem morria não tinha acesso ao paraíso. As portas do céu estavam trancadas a 4 chaves. Quem morria ia para o Sheol, o reino dos mortos, um reino sem Deus. Com efeito, o máximo que o homem desejava era ter uma longa vida, o que significava conhecer até a 3ª ou 4ª geração. Este era o seu paraíso. Depois disso, abriam-se para ele, como para qualquer outro, os portões do Sheol. Foi Cristo quem, com sua vinda, nos abriu as portas do céu e permitiu que o homem que vive de Deus chegue ao paraíso. Quem não quer a Deus, quem vive contra Deus, ao contrário, é precipitado no inferno. E o inferno? Não sabe? Não foi Deus quem o criou. Os anjos o criaram sozinhos quando se rebelaram contra Deus. Com efeito, o inferno é uma condição de danação eterna. É o lugar voluntariamente escolhido por aqueles que desobedeceram ao Criador. Voluntariamente escolhido. Os demônios, diferentemente dos homens, não podem se redimir. Satanás, em suma, jamais poderá voltar atrás e entrar no paraíso. Jamais. Ele é Satanás por toda a eternidade. Está danado eternamente. A escolha dos anjos maus por se rebelarem contra Deus não é uma escolha como a dos homens, condicionada pelo pecado original e por tantos outros fatores. Nossa escolha é provisória e, consequentemente, até o último momento pode ser alterada, enquanto a deles é absoluta e, portanto, definitiva, uma vez que a existência deles é incondicionada. Quando nossos pais se rebelaram contra Deus, o homem perdeu a condição de imortalidade e entrou no mundo corruptível. Tornamo-nos mortais e fomos destinados a ver nosso corpo virar pó. E mais, o paraíso foi fechado e nenhum homem pôde ter acesso a ele.
Mas então veio Cristo, o Filho de Deus. Com a sua morte e ressurreição, ele remiu as 3 consequências trágicas do pecado original. Primeiramente, nos devolveu a imortalidade. Imediatamente depois da morte, não mais que um instante depois, a alma tem acesso ou ao paraíso, ou ao purgatório, ou ao inferno. A morte foi para sempre resgatada por Cristo, que nos devolveu a imortalidade. Depois de Cristo, a morte transforma-se em uma simples passagem para a imortalidade. E o corpo, ora, Cristo resgatou também o corpo. A este que estava perdido para sempre no pó do nada, a ressurreição de Cristo também resgatou definitivamente. Tanto que no juízo final, quando este nosso mundo chegar ao fim, o corpo também será resgatado, também ressurgirá. Nos será substancialmente restituído. Morreremos com nosso corpo corruptível e ressurgiremos com nosso corpo incorruptível. Então, afinal, por que estamos aqui na Terra? A única finalidade de viver é Cristo. Somente se vivemos para Cristo e em Cristo é que podemos alcançar o paraíso. A finalidade da vida não é outra senão conhecer, amar e servir a Cristo, porta da felicidade nesta terra e porta da eternidade após a morte. E também é verdade que somos livres para dizer não a essa possibilidade. A felicidade está somente em seguir Deus. Mas se não queres fazê-lo, a escolha é tua. Deus não deseja nada senão pessoas livres. Temos uma só vida, um lapso de tempo muito breve, se pensarmos bem, e esse lapso de tempo pode determinar toda a eternidade. Mas como se faz para seguir a Cristo? Ora, antes de tudo, encontrando-o nos sacramentos. Confessa-te, recebe a Eucaristia, ele está ali verdadeiramente. No livro também é citado, em um determinado momento, uma troca de cartas entre São Padre Pio de Pietrelcina e São João Paulo II, que na época era bispo. Inclusive, São Padre Pio, que estava rezando por pessoas a pedido do bispo, que um dia seria São João Paulo II, comentou com um de seus amigos para guardar aquelas cartas porque ele sentia que um dia seriam importantes. Ou seja, São Padre Pio de Pietrelcina já conseguia perceber a santidade de São João Paulo II e que ele teria um futuro promissor e interessante para a Igreja Católica. Em outra reflexão, Padre Gabriele fala que temos que sempre nos manter unidos a Deus pela oração, pelos nossos esforços e nunca deixar de pedir para Ele para aumentar a nossa fé. Com efeito, a fé é um dom que se deve pedir. Ela nunca vem automaticamente ou como que por magia, mas se rogamos por sua posse, Deus nos concede. Porque se há uma coisa que Deus quer dar aos homens, é a fé nele. Padre Gabriele também comenta: sobre a minha escrivaninha tem uma reprodução dele, de Jesus, ao lado de uma pintura de Nossa Senhora. São sinais que, de certo modo, ajudam-nos a transcorrer os dias. Todo o recinto deveria ter imagens sacras bem à vista, além, é claro, de uma cruz, ainda que pequena, sobre a entrada principal. A cruz sobre a porta de entrada defende-nos das insídias do mal, defende-nos do maligno. Queres verdadeiramente ser libertado? Escolhe Jesus. É Ele quem liberta, é Ele que salva. No fundo, essa é a decisão que todos os homens devem fazer, não somente os que sofrem de uma possessão diabólica. Escolher a Cristo e viver dele, buscando-o, rogando-lhe, mantendo-se junto dele, sempre. Essa escolha implica uma grande batalha espiritual, porque quando escolhemos a Cristo, o diabo se revolta, tentando nos levar ao total desespero e falta de sentido em tudo. Esta, no entanto, é uma batalha que se pode combater. É uma batalha que todos os homens, sem exceção, devem conduzir. Jejum e oração são as melhores armas que podem levar às trincheiras. Cristo, por sua vez, ajuda-nos se nos vê dispostos a fazermos a nossa parte.
Ele está conosco e vence conosco. Se por outro lado titubeamos, se começamos a dizer mas, quem sabe, veremos, mesmo que sutilmente, nutrindo dúvidas sobre sua presença, sobre sua força, então ele não pode vir, não pode nos ajudar, porque então, sem nos darmos conta, talvez de modo imperceptível, é o diabo que fazemos vencer e não a fé em Jesus. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa moreira: arranca-te daí e planta-te no mar, e ela havia de obedecer-vos. Disse Jesus aos seus discípulos. Mas qual deles vivia com essa fé? E quem de nós a tem? Então, Padre Gabriele sempre nos chama a perseverar na fé, a usar o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, nos unindo a Deus antes mesmo de chegar no céu, para chegar ao paraíso, já nos unindo a Ele aqui na Terra. Outro comentário de Padre Gabriele é o seguinte: as pessoas que me procuram têm sempre uma certa pressa, quando não um frenesi. Entretanto, para enfrentar certas coisas, como um exorcismo, por exemplo, é preciso ter muita paciência. Deus age com calma. É Satanás quem faz tudo freneticamente, com velocidade. Em outro comentário, Padre Gabriele comenta: a Igreja Católica nos quer homens livres. Cada um deve ser livre para escolher. Não pode existir fé verdadeira sem liberdade. Então, o Padre Gabriele, como um padre exorcista, todos os livros dele chamam a nossa atenção para o uso do nosso livre-arbítrio. E como, no fim das contas, nós somos livres, até para negar o paraíso. Mas é uma escolha que nós fazemos. Em outro momento, ele comenta com alguns jovens: estão escolhendo o mal, mas esta é a escolha que fizeram. Mas atenção, quero dizer algo a vocês, mesmo sabendo que provavelmente não estejam interessados. Não existe caminho do meio nesta vida, pois ou se está com Cristo, ou ainda que inconscientemente, está com Satanás. Em suma, ou com Cristo ou contra ele. Como vocês não estão com Cristo, estão tomando o caminho do mal. O importante é que o saibam. E essa é só uma parte das reflexões e o que eu chamo de catequese do Padre Gabriele. Eu recomendo muito a leitura desses livros porque eles são como uma catequese moderna. O que eu quero dizer com isso? Além do Padre Gabriele enfatizar verdades catequéticas da nossa fé, como um lembrete, uma revisão, né, uma aula para nós, ele também traz à tona a reflexão de um padre exorcista vivendo nos nossos tempos e tentando nos alertar sobre o que a gente pode estar fazendo de errado. Esses são só algumas reflexões de um dos livros do Padre Gabriele, O Sinal do Exorcista, que eu recomendo muito a leitura.